Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Física. Na aula de hoje nós vamos para o capítulo 3, o nosso assunto agora é velocidade escalar média. Antes de começar a aula, algumas coisas importantes. Geralmente, aliado à velocidade média, ensina-se sobre a velocidade instantânea. Eu vou deixar para falar disso em um outro capítulo, eu acredito que fica mais didático, beleza? Embora o assunto fique separado. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre velocidade média, nós vamos resolver alguns exercícios e na aula seguinte, nós continuaremos a nossa lista de exercícios. Você precisa saber que o nosso material está apostilado, então na descrição do vídeo você pode fazer o download da apostila e aí poder estudar as questões, tentar resolver sozinho e depois assistir a minha correção de exercícios. Mas aí você faz como você achar mais apropriado. Então vamos lá. Bom, para ilustrar a situação, imagine um carro. Esse carro ele andou 300 quilômetros, ele gastou 5 horas para fazer esse período, né, essa viagem de 300 quilômetros. A partir dessas informações, a gente consegue encontrar a velocidade média desse carro. Por que se chama velocidade média? Porque não significa que o carro ficou 300 quilômetros viajando com uma mesma velocidade. Às vezes ele teve que reduzir por causa de algum buraco, ele teve que passar por dentro de uma cidade, eu não sei. Então isso é apenas uma ilustração. Então se eu pegasse aí 300 km dividido por 5 horas, eu encontraria aí 60 km por hora. Então é uma média. E não quer dizer que ele viajou o tempo inteiro nessa velocidade. Como que esse cálculo é feito? Bom, eu tenho aqui a velocidade média de um objeto, está aqui embaixo a descrição, é o ΔS, delta é uma letra grega, então ΔS traz a ideia de variação de espaço. Geralmente quando você vê delta aqui no curso de Física é variação. O que é a variação de espaço? Quantos metros ou quantos quilômetros o indivíduo andou? Dividido pela variação de tempo, que é quantas horas ou quantos minutos se passaram em determinado período. Bom, a fórmula ela vai ser assim. Velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Então, só essa primeira parte aqui. Dependendo da questão, você não usa essa parte do meio, você vai usar essa do final. Aí fica velocidade média igual posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Não precisa se preocupar, porque a gente vai mostrar isso na prática por meio de exercícios. Então, vamos lá? Primeiro exemplo. Um atleta passa no instante T1, que é igual a 10 segundos, por uma posição cujo espaço é S1 igual a 50 metros. Veja, tempo, 10 segundos. Espaço, que no caso é a posição que ele está, 50 metros. E no instante T2 igual a 20 segundos, pela posição de espaço S2 igual a 120 metros. Determine a velocidade escalar média do atleta no intervalo de T1 até T2. Olha só, o corredor ele estava aqui na origem da corrida. E aí, então, depois de um momento, já com ele correndo 10 segundos, ele já estava na posição 1, que é a posição de 50 metros. Ele estava a 50 metros à frente do ponto de largada. E aí, depois, a posição dele é avaliada novamente em um segundo momento. Após 20 segundos correndo, ele já estava a 120 metros de distância do ponto de largada. Veja, a questão aqui não me disse na cara, olha, ele andou tantos metros e por tantos segundos. Porque, na verdade, ele quer que eu avalie a velocidade média dele aqui, ó, só nessa primeira etapa. Então, vamos fazer a conta. Ó, velocidade média igual. Como ele não me disse certinho, olha, ele andou tantos metros, aí eu vou usar essa fórmula aqui. Ele não me disse, olha, ele vai andar tantos segundos. Eu vou ter que fazer o cálculo. Como que o cálculo é feito? Bom, a posição final dele é 120 metros. Ele está a 120 metros distantes do ponto de partida. No primeiro instante que eu avaliei ele estava a 50 metros de distância do ponto de partida. Então, posição final menos posição inicial. Quando a gente fala de inicial, não quer dizer que é o marco zero. Quer dizer que é a primeira vez que eu avaliei aonde ele estava. Embaixo, tempo 2, ou seja, a segunda vez que eu avaliei a posição dele, ele já estava a quantos segundos correndo? 20 segundos. A primeira vez que eu avaliei ele no meio da corrida, ele estava aonde? A 10 segundos de distância
correndo nessa viagem. Então, posição final menos posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Bom, 120 menos 50, 70. 20 menos 10, 10. 70 dividido por 10 é igual a 7. Depois que eu faço a divisão, eu preciso colocar aqui a unidade de medida apropriada. Como essa questão está falando de metros e de segundos, veja, 70 metros em 10 segundos. Foi isso que ele correu. Então, a distância é 70 metros por segundo. Essa barrinha significa divisão. A quantidade de metros dividido pela quantidade de segundos. Então, essa é a velocidade dele na segunda etapa dessa corrida. Segundo exemplo, um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual é a sua velocidade escalar média? Aqui está a fórmula para mim achar a velocidade média. O quanto o indivíduo se deslocou, ou o móvel, por quanto tempo ele gastou para fazer esse deslocamento. Aqui nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Lá no nosso capítulo 1, sobre a questão de unidade de medida, a gente falou que o padrão é metros e segundos. Às vezes a gente pode usar quilômetros e horas. Então, como a distância aqui está em metros, a gente já associa ele ao tempo em segundos. Olha só como é que vai ficar. A distância percorrida, 1.200 metros. Esse tempo de 4 minutos, eu vou colocar ele aqui embaixo, só que em termos de segundos. 4 minutos é 240 segundos. Lembra, cada minuto tem 60 segundos. Então, 4 vezes 60, 240 segundos. Então, esse móvel percorreu 1.200 metros dentro de 240 segundos. Para fazer essa divisão, eu posso cortar um zero em cima e um zero embaixo, não é isso? Fica 120 dividido por 4. Dividindo isso, vai dar 50. Então, a velocidade média dele é 50 metros por segundo. Os metros, porque ele andou 1.200 metros, e o 240, porque isso aqui são segundos, 240 segundos. Então, 50 metros por segundo. Uma questão muito parecida é essa aqui. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Então, lembra, a rodovia ela começa no ponto zero. A gente não sabe de onde ele vem, a gente sabe que ele passa por aquela plaquinha do quilômetro 30, que diz que ele está a 30 quilômetros da origem, do começo daquela rodovia. E ele passou lá às 6 horas da manhã. Quando foi 9h30 da manhã, ele já estava passando pelo quilômetro 240. Aí vem a pergunta, qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Nossa formulazinha clássica. Veja só, aqui eu não vou usar S2 menos S1, igual eu fiz na questão 1. Vou te ensinar a fazer mais rápido, certo? Pensa comigo. Quantos quilômetros ele andou? Você já faz isso de cabeça, certo? Quanto? A posição final dele é 240. 240 menos 30 vai dar 210. Então, você já coloca o 210 aqui. Ah, professor, eu tenho dificuldade. Então, você vai anotar no cantinho aqui do teu caderno. Delta S igual S2 menos S1, que vai ser igual a 240 menos 30, que vai ser igual a 210. Aí você traz o 210 para cá. Das 6 até as 9h30, nós temos 3 horas e meia, gente. 6 aí, 7, 8, 9. 3 horas inteiras. 30 minutos é o mesmo que meia hora. Então, é 0,5. Então, é 3,5 horas. Para fazer divisão de número com vírgula, eu tenho que acabar com a vírgula. Como é que eu faço isso? Embaixo tem uma casa depois da vírgula, então eu preciso multiplicar por 10 para que esse 3,5 fique sem vírgula. Só que se eu multiplico por 10 embaixo, eu tenho que multiplicar por 10 em cima. Então vai ficar assim, ó, 210 vezes 10, põe só um zero na frente, fica 2.100. 3,5 vezes 10 vira o 35, sem o zero. Então, bom, e agora? Divisão. 2.100 por 35, você vai encontrar esse carinha aqui, 60. Aí você vai tomar cuidado com as unidades de medida. Nós estamos falando de quilômetros e de horas. Então, é quilômetros por hora. Um carro de passeio percorre 30 quilômetros em 20 minutos. Determine a sua velocidade escalar média nesse percurso. Nossa formulazinha clássica, velocidade de média, igual a deslocamento dividido pelo tempo.
Quanto ele se deslocou? Ele se deslocou 30 quilômetros. Então, o ΔS é 30. O que acontece? O quilômetro ele tem que estar associado com horas e não com minutos. Então, eu tenho que transformar 20 minutos em horas. 20 minutos, gente, é a terça parte de uma hora. Não é assim? Uma hora é composta por 3 partes de 20 minutos, que são os 60 minutos. Então, o 20 minutos eu já coloco aqui como 1/3. 20 minutos é 1/3 de hora. Divisão de frações, o que acontece? Mantém a de cima, que é o 30, e multiplica pelo inverso da de baixo. Vai ficar assim, ó. 30, aí vira uma multiplicação. O que era 1/3 vira 3/1. O que é 3 dividido por 1, gente? 3 dividido por 1 é 3. Então, eu vou ter 30 vezes 3, que no caso é 90. 90 quilômetros por hora, não por minutos, porque a gente teve que transformar os minutos em hora. Então, 90 quilômetros por hora. Bom, essa aqui é a nossa primeira aula. A aula que vem vão ser mais exercícios desse assunto, vão ser questões mais difíceis. Então, você pode baixar a nossa apostila, ou então pode seguir a playlist que vai aparecer aí na tela do vídeo, onde você vai ter o curso completo. Então, a aula seguinte já vai ser a aula de exercícios, com questões um pouco mais complicadas. Então, obrigado por nos assistir, bons estudos.